Seguimos com a série de entrevistas especiais nessas eleições de 2022, aproveitando justamente a agenda dos pré-candidatos, tanto à presidência como também ao governo do estado de São Paulo, aqui na nossa região. Hoje nós recebemos em nossos estúdios, aqui em São José dos Campos, a pré-candidata pelo PSTU à presidência da República, Vera Lúcia, a qual já agradeço, Vera, pela sua presença aqui conosco em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tá tudo bem comigo, muito prazer, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder conversar com você e conversar com os seus telespectadores, os espectadores, aqueles que o acompanham. Sim, é uma multiplataforma, a gente vai atingindo vários públicos e também o público da internet, né? E também pelo nosso Facebook, o YouTube, nosso site aqui da SP Rio. Vera, eu queria aproveitar já a sua presença aqui conosco para comentar sobre uma questão recente que nós estamos observando aqui na região do Vale do Paraíba com relação à Avibraz, né? Aqui na unidade em Jacareí, em que a Justiça determinou a recontratação de mais de 400 funcionários. Eu queria saber um pouquinho qual é a sua análise com relação a essa atuação dos sindicatos em frente aí às negociações com as empresas, diante também da reforma trabalhista, o que isso faz com que os sindicatos possam, de certa forma, acabarem tendo um pouco mais de fragilidade nesses processos. Como é que você avalia todo esse cenário e ressaltando também essa questão envolvendo recentemente a Avibraz? Primeiro eu quero parabenizar o sindicato e os trabalhadores da Avibraz pela combatividade, pela organização e pelo resultado que, embora parcial, mas conseguir a reversão de 420 demissões é realmente uma grande vitória, resultado dessa luta, e que certamente contou com o empenho da direção do sindicato, contou com a organização dos trabalhadores e a determinação de, no momento de grande crise econômica e de alto desemprego, garantir o seu direito à sobrevivência. Você veja as reformas trabalhistas que foram implementadas ao longo do tempo, todas elas vieram com a justificativa e com muita propaganda de que ia gerar emprego e que por essa razão era preciso se votar. Primeiro que essa é uma grande falácia. As reformas que aconteceram ao longo do tempo tanto têm dificultado a vida da classe trabalhadora que está trabalhando e também tem gerado mais desemprego e quem está trabalhando quase sem nenhum direito. As direções dos sindicatos, frente às grandes mudanças ocorridas, no sistema de organização da produção, da reestruturação do próprio capital para a saída das suas crises, tanto nas décadas de 80, mas agora também nesse momento, tiveram algumas perdas porque foram mudando as relações de trabalho, a terceirização, agora com os trabalhos intermitentes, os contratos temporários. Por outro lado, boa parte dos sindicatos também tem um viés burocrático que dificulta e muito a organização da classe trabalhadora, inclusive para essa mesma classe se levantar de forma organizada contra os grandes empresários e os governos que o atacam. Muitas vezes, em nome da negociação e do acordo, inclusive antes da luta, várias direções dos sindicatos têm levado, inclusive, têm contribuído para a derrota da classe trabalhadora. Então, se é verdade que o próprio sistema capitalista tem impulsionado vários ataques para a saída das suas crises e garantia dos seus lucros, é bem verdade também que as direções, quando elas não incentivam a organização e luta dos trabalhadores, terminam contribuindo com isso, que é diferente do que ocorreu aqui em São José dos Campos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José deram uma lição, um exemplo de organização, de combatividade e de compromisso com a categoria, porque a gente diz que é uma via de mão dupla, né? Tanto os trabalhadores precisam de uma direção de sindicato que corresponda às suas expectativas e que incentive e impulsione a sua organização, quanto a direção do sindicato deve se apoiar e confiar na sua base. E olha que a gente também pode falar disso, por exemplo, existe agora, a Avibraz teve uma grande conquista, que foi a reversão dessas demissões, que a gente disse que, muito embora seja parcial, uma vitória parcial, ela é muito importante, mas continua em greve os trabalhadores, os operários da CSN, tanto da mineradora quanto
da CSN em Volta Redonda principalmente. Os trabalhadores da mineração em Volta Redonda podem contar com a direção do seu sindicato. Em Volta Redonda não, em Minas Gerais, em Congonhas, em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, a categoria, os operários têm que lutar contra a direção da empresa para que garantir o reajuste salarial, o repasse da inflação, o aumento do ticket, e contra a direção do seu sindicato, porque se recusa a organizar e está na linha de frente da defesa dos trabalhadores. Eles fazem manifestação em dois momentos, uma contra a direção da empresa, porque querem negociar para poder voltar ao trabalho. A direção da empresa vai demitindo porque tenta vencer os trabalhadores pelo cansaço e também por esse tipo de chantagem, que é a demissão de alguns lutadores para calar os demais, e a direção do sindicato, que eles não podem contar, que é diferente do sindicato aqui. Então, os trabalhadores da Vibraz puderam contar com a direção dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Em Volta Redonda, os trabalhadores do sindicato têm que se enfrentar com a empresa, né, e tem que se enfrentar ao mesmo tempo com a direção do seu sindicato. Então, haja organização e muita firmeza nessa luta para que ela seja vitoriosa. Acho que a questão da pauta das reformas, né, ela sempre vem à tona e sempre me parece que muitas vezes vai se empurrando com a barriga em cada governo. Qual que seria a postura do PSTU, qual que seria a postura de um mandato seu, diante dessas reformas, diante da urgência também de algumas reformas de serem aplicadas no Congresso? Como é que é essa visão dentro do seu plano de governo, Vera? Então, a primeira coisa é que todas as reformas que foram feitas até agora para salvar os interesses dos grandes capitalistas e contra os trabalhadores precisam ser revogadas imediatamente. Então, tanto todas as reformas da Previdência, todas as reformas trabalhistas, a lei do teto de gastos, né, a revogação da lei de responsabilidade fiscal, porque todas elas penalizam a população e penalizam os trabalhadores, e, por outro lado, tomar medidas para resolver os problemas, tanto do desemprego como a redução imediata da jornada de trabalho. Nós estamos diante de uma indústria 4.0 e as relações de trabalho, as condições de trabalho, as jornadas são superiores à jornada de trabalho da metade do século passado. Então, isso é inaceitável. E, ao mesmo tempo em que os trabalhadores têm se produzido muita riqueza e, contraditoriamente, essa riqueza não tem se voltado para o atendimento das necessidades da classe trabalhadora, que hoje amarga a fome, o desemprego, as jornadas extenuantes, o achatamento salarial, a inflação, enquanto que um punhado de multibilionários ficam cada vez mais ricos. Esse curso precisa mudar o quanto antes, porque nós estamos à beira da barbárie e nós precisamos nos salvar do capitalismo. Essa questão da revogação, ela é uma pauta também presente na frente, ali em torno do ex-presidente Lula, aquela federação ali do PT, PCdoB e o PV. Como você também comentou, é um caminho também a ser colocado na pauta. Mas a gente percebe que os partidos de esquerda, cada um possui, quer dizer, o PSOL, o PSTU, o PT, cada um possui pontos de divergência e pontos de convergência, quer dizer, são pontos que às vezes se atraem e às vezes um pouco se afastam. Isso é uma questão que pode problematizar, pode trazer uma certa complicação para o futuro do Brasil. Você acha? Como é que você analisa o papel da esquerda, a importância da esquerda no processo democrático, no processo eleitoral, e o quanto essa polarização, e não apenas da esquerda, mas também da direita, que a gente percebe, o quanto isso dificulta na questão eleitoral, mas também no progresso para o Brasil, no futuro do país? Então, os trabalhadores ficam nessa polarização meio que chantageados, né? Porque, de um lado, você tem a ultradireita, e abraçado com ela tem um setor da burguesia, porque Bolsonaro não é sozinho, seu governo não é sozinho, ele tem por trás de si empresários que pactuam com o seu jeito de governar, com a sua política econômica, com a sua forma de pensamento. Do outro lado, você tem a candidatura do PT com Lula à frente, juntamente com setores da direita, do centrão e da esquerda.
um projeto de governo que, para a viabilidade eleitoral, essa é a grande justificativa. Então, uma das medidas, e que nós temos acordo, e o nosso ponto de convergência com qualquer candidatura é exatamente essa, da necessidade urgente que a classe trabalhadora tem de tirar Bolsonaro. Tanto é que nós queríamos, e por nós já teria caído antes, né? E por nós nem esperaria as próximas eleições. Então, uma coisa é você tirar imediatamente o governo Bolsonaro, que é o que nós precisamos. A outra coisa é o projeto de governo. Então, tirando o Bolsonaro, o que é que fica? Bom, nós precisamos revogar as reformas da Previdência Trabalhista, teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal. Você não pode tomar essas medidas abraçados com a própria burguesia. Porque se é verdade que, do ponto de vista político, Bolsonaro é um defensor de uma ditadura, e isso ele não faz segredo, no que diz respeito à política econômica, não existem muitas divergências entre Paulo Guedes e a própria candidatura de Lula que está se apresentando aí. Então, o modelo econômico vai sempre no sentido de proteção aos grandes capitalistas, sacrificando ainda mais a classe trabalhadora, ou quando faz, é apenas uma concessão mínima, só que nós não podemos mais viver diante, por exemplo, só recebendo coisas que são mínimas. Nós temos hoje de insegurança alimentar. Insegurança alimentar, você pode dar o nome que você quiser, fome. Você não tem reserva de comida em casa. Então, sua primeira preocupação é o que eu vou comer à noite, é o que eu vou comer amanhã. O que é que eu vou fazer para conseguir comprar feijão, para conseguir comprar arroz, carne nem se fala diante do preço da caristia, o gás também nem se fala. Então, diante dessa realidade, do desemprego galopante do achatamento salarial, você não pode fazer isso abraçado com aqueles que até no passado e no presente são responsáveis por essa realidade que chegou até agora e que nos dá, inclusive, como presente, esse presente que foi Bolsonaro, essa herança que é Bolsonaro. Porque nós não podemos achar que no passado tudo era bom. Porque se no passado tudo era bom, por que Bolsonaro foi eleito? Não pode ser que as pessoas sejam esquizofrênicas. As pessoas não querem morrer. Né? A gente sabe que vai morrer, mas não é porque ninguém quer. Sabe que é uma condição que existe. Uma condição de existência. Né? Mas a forma como se nasce, como se vive e como se morre é uma questão social. E hoje, no Brasil, a maioria da classe trabalhadora, ela não tem condição nem de viver nem de morrer, entende? E é negado para ela basicamente tudo. Então, você não pode, por essa razão é que nós do Polo Socialista e Revolucionário nos organizamos para apresentar um projeto de sociedade, um projeto para o Brasil que responda às necessidades imediatas da classe trabalhadora, da cidade, do campo, para a juventude que não tem perspectiva de futuro, para as mulheres negras e as negras centralmente, que são as mais empobrecidas, e também, ao mesmo tempo em que você retoma o próprio desenvolvimento do país, que hoje está descendo a ladeira e voltando à condição de colônia. Então, o Brasil vem perdendo gradativamente, reforma após reforma, as entregas das empresas que são as estatais e toda a grande macroeconomia de estrutura da própria sociedade já foi entregue praticamente ao capital internacional. E o que você vai vendo é que, tanto do ponto de vista da soberania e da independência do país, ele vai ficando mais dominado, vai ficando mais empobrecido, o seu povo mais empobrecido e um punhado de gente que está lucrando, que é exatamente essa burguesia entreguista com os seus governos, que é muito cruel para dentro, muito servil para fora e ela lucra absurdamente. Então, diante disso, nós precisamos ter um projeto que responda a essas necessidades, porque é inaceitável a morte, a fome, a miséria e o desemprego diante de tanta riqueza. Você já chegou a comentar em recentes entrevistas que você seria a verdadeira segunda via nessa polarização da política. Eu queria entender melhor, quer dizer, você já meio que traçou mais ou menos essa questão toda envolvendo o cenário da esquerda e tudo mais, mas aonde a sua candidatura se encaixa nesse cenário atual que nós estamos vivendo, que pode mudar, claro, a gente está ainda
em abril, até outubro muita coisa ainda muda, mas aonde a sua candidatura se encaixa em todo esse cenário atual, Vera? Então, por que nós dizemos que não existem 2, 3 ou mais vias? Você veja, Bolsonaro é um governo da ultradireita que atende aos interesses da ultradireita capitalista, nacional e internacional. Do outro lado, quem polariza diretamente com ele é outro setor da burguesia que vai da direita, do centro e passando também pela esquerda, que concilia com essa direita e com esse centrão da burguesia nacional e internacional, todos eles nessa polarização para salvar a economia capitalista. Tá? Então, todos eles é para salvar as instituições do Estado capitalista, é para salvar os interesses dos grandes capitalistas e, dentro do possível, fazer alguma concessão à classe trabalhadora. E, nesse sentido, vão todas as outras candidaturas. Tanto Ciro Gomes, que a única coisa que lhe falta é ser presidente da República, então é responsável direto pelas desgraças do povo agora. Todos os outros que governaram ou que estão governando exatamente nesse momento esse país, e que legislam, inclusive, contra a própria classe trabalhadora desse país. Então, a via que nós temos é que nós precisamos salvar a classe trabalhadora do capitalismo. Nós precisamos construir junto com ela as condições para que ela sobreviva, trabalhe e se desenvolva, coisa que hoje é impossível. Porque tanto no processo de desenvolvimento do sistema capitalista nós já fomos penalizados, e nós, os negros e negras, vivemos isso na carne, porque nós chegamos aqui já na condição de escravizados, depois saímos da senzala sem direito a absolutamente nada, somos aqueles que mais sofrem depois de tudo isso, e depois que agora o sistema capitalista já está na sua fase de decadência, né? Então, você olha, tem uma crise econômica, política, social e climática também, né? Porque a natureza tem reclamado muito, que já duram décadas e que não tem, vem patinando o tempo inteiro, e quem vem pagando a conta disso é um lado. Tem uma classe social que é penalizada, que é exatamente os trabalhadores. E até hoje, para salvar os interesses dos capitalistas, tiraram direitos da classe trabalhadora, desempregaram a classe trabalhadora, mataram a classe trabalhadora de fome e de Covid ou por falta de assistência. E a gente continua morrendo ou de bala para garantir os interesses dos grandes capitalistas com o braço armado do Estado que mata a nossa juventude na periferia. E para salvar os interesses deles, nós precisamos nos salvar desses senhores, tirando deles toda a riqueza que eles se apropriaram ao longo desses séculos e que foi tirado do trabalho social que é desenvolvido pelo conjunto da classe trabalhadora e é apropriado de forma privada para os interesses dos grandes capitalistas, porque o pequeno e o médio, o pequeno e o micro também está em ruína contra os próprios trabalhadores. Porque para os grandes tem tudo, isenção, tem incentivo, tem estímulo, para o pequeno não. Para eles só sobra os impostos que eles têm que pagar. Então, estão inclusive muitos engrossando as fileiras do desemprego e da miséria junto com os trabalhadores. E nós precisamos solucionar isso o quanto antes. Vera, para a gente ir finalizando aqui esse bate-papo, aliás, eu conheci um pouquinho, soube um pouquinho da sua história aqui, dei uma pesquisada e a sua história é uma história de lutas, de conquistas aí, uma história bem longa e bonita. A gente levaria a tarde inteira aqui para a gente poder comentar um pouco, você contar um pouco mais o que te despertou para a vocação política, porque lá do sertão de Pernambuco, né, que você vem, o que fez com que a Vera se lançasse a essa vida política, a se candidatar para a Prefeitura de São Paulo, a primeira mulher negra a se candidatar para a Prefeitura de São Paulo e agora pleiteando aí uma vaga lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília. O que te motiva, o que te coloca e te impulsiona para essa vida política? O que te despertou para essa vida política? O que me despertou para a vida política foi a necessidade. Eu venho, como você mesmo disse, de uma família muito pobre. A expressão da pobreza, a minha vida e a minha realidade é a realidade de milhões. A minha história, ela pode até ser bonita porque eu consegui chegar até aqui juntamente com o meu partido, mas a história da gente é uma história de muito sofrimento.
É uma história de muita luta pela sobrevivência. E o que nos leva, e o que me leva, juntamente com o meu partido, a apresentar um programa como esse, é para nos salvar, para salvar-nos dessa realidade. Nós estamos diante de uma encruzilhada que ou a gente segue o curso da barbárie capitalista ou a gente cria as condições para construir uma sociedade socialista. Nós estamos nas eleições. Nós temos um programa que nós estamos apresentando à classe trabalhadora. Óbvio que não se constrói o socialismo numa eleição, mas nós podemos arrancar a partir dela as condições também para isso. Nós podemos eleger esse projeto, eleger esse programa, eleger os parlamentares, eleger os nossos candidatos, eleger nas eleições a minha candidatura ou qualquer outra que se apresente pelo polo e pelo partido, porque ainda vai se confirmar, né? Eu sou pré-candidata. E com isso a gente já criar as condições para essa nova realidade. Nós apresentamos um projeto, por exemplo, que é de pleno emprego, de redução de da jornada de trabalho para garantir o pleno emprego para todo mundo. Nós apresentamos um projeto de reestatização e estatização de empresas para garantir as necessidades através da sua produção, todo seu planejamento, execução e o seu funcionamento para o atendimento dessas necessidades. Nós defendemos uma democracia que seja não só representativa, que ela seja direta, com os trabalhadores organizados, o conjunto da classe trabalhadora organizada, partindo principalmente de atender às necessidades dos mais explorados. Nós precisamos, nesse processo, criar as condições, principalmente para os negros, para as mulheres, para os LGBTs, para os indígenas, condições de sobrevivência que até hoje é negada, porque é altamente lucrativo você impulsionar todo tipo de preconceito e de opressão, porque no mercado capitalista, quando você tem esse processo, você classifica como mercadoria de menos valor. Nós não podemos tratar a humanidade assim. Nós queremos criar condições de igualdade para que possamos exercer as nossas diferenças. Eu vou continuar sendo mulher, negra, cis, hétera, e as pessoas podem ser LGBTs, brancas, mulheres, negros, de qualquer canto do país, desde que nós tenhamos as mesmas condições de trabalho, de sobrevivência, moradia, educação, saúde, e aí então nós vamos poder de fato exercer as nossas diferenças, que hoje é utilizada como uma moeda de troca ou então nos coloca como condição de desiguais. Utilizam-se as nossas diferenças para nos tratar como desiguais e nos coloca na sociedade como desiguais. Nós temos as mesmas capacidades, o que nós não temos são condições para isso. E nós precisamos dotar a classe trabalhadora e o conjunto da sociedade dessas mesmas condições. Não pode ser que a fome de milhões seja para satisfazer os privilégios, a vida de luxo e de muita riqueza de 315 ultrabilionários desse país. Não pode ser. Muito bem, nós conversamos com a pré-candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lúcia. Vera, eu quero agradecer a sua presença aqui, boa sorte, boa corrida aí, boa jornada, né, nessa caminhada rumo à sua oficialização ou não, mas a gente vai acompanhar aqui todo esse processo, né, que vem sendo construído, mas agradecer mesmo essa disposição de estar aqui conosco, nessa sua agenda aqui na região nossa do Vale do Paraíba. Muito obrigado e as portas da SP Rio sempre abertas aqui para ti. Olha, eu é que agradeço a oportunidade, porque nós não vamos ter tempo de TV, nós não vamos ter bilhões para gastar nas eleições. O que posso aproveitar esses passos é pedir aos seus espectadores, aqueles que o acompanham através da SP Rios, que acessem as redes sociais, que nos acompanhem pelas redes sociais, que acessem o nosso programa. O programa já está elaborado, ele está pronto, ele precisa ser debatido com o conjunto da classe trabalhadora, com os micro e pequenos empresários, com aqueles que estão na informalidade, com homens, mulheres, LGBTs, quilombolas, indígenas, a juventude, e nós precisamos debater esse projeto que já está disponível no site do PSTU, no site do Polo Socialista e Revolucionário. Pode encontrar também com os nossos militantes e levar até onde a gente puder, ao máximo de pessoas, esse projeto que é nosso, que responde às necessidades da classe trabalhadora e que é para todos nós. Muito bem, muito obrigado, Vera.
Lembrando apenas aqui que a gente sempre está acompanhando, né, todo o processo eleitoral, e a cobertura completa você também acompanha em nosso portal da SP Rio Mais, sprriomais.com.br, em nossas redes sociais, e sempre o Jornal Abre Aspas, diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Rodrigo Fernandes para a SP Rio Mais.